Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, a pedido de alguns inscritos, eu vou fazer um comparativo aqui de dois fundos imobiliários de base 10 do segmento de papel, o BTCI11 contra o VGHF11. Qual deles está melhor para se investir no momento, começando assim o ano de 2024 investindo muito bem? É o que vamos considerar aqui no vídeo de hoje. Então vamos ver os seus indicadores, depois vamos lá no seu último relatório gerencial de cada um deles considerar alguns pontos. Eu sempre aviso que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se algum deles lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona. Aqui no canal tem vídeos individuais sobre cada um deles, então vale a pena aí você assistir para que assim você possa fazer uma boa escolha. O objetivo do canal é te ajudar a investir melhor em fundos imobiliários e fiagros. Então se o canal já lhe ajudou ou está lhe ajudando de alguma maneira, deixa aí seu like e seu comentário que ajuda bastante no crescimento. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O BTCI11, ele é um fundo de papel, um fundo aqui do BTG Pactual, atualmente sendo negociado a R$ 9,66, com dividend yield de 12,77%. Dividend yield, para quem não sabe, é a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,23. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do BTCI11, você já teria recebido aqui em rendimentos o valor de R$ 1,23 por cada cota. Podemos ver que nos últimos 12 meses também ele está com uma valorização aqui um pouco superior a 12%. Então, além dos rendimentos, você também teria ganhado aqui com a sua valorização. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o seu valor patrimonial por cota, no caso, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 10,22. Mas como observamos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,66. Então, no momento, ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. Então, ele está assim com deságio. E podemos ver, por meio do seu P sobre VP, que ele está aqui com 5% de desconto, já que seu P sobre VP está de 0,95. Sempre lembrando para quem é iniciante, sempre que um fundo imobiliário, fiagro ou FIINFRA, ele estiver abaixo de 1, no caso seu P sobre VP, quer dizer que ele está com deságio, então ele está com desconto, sempre proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. No caso aqui do BTCI11, é 5% de desconto. E se ele estiver acima de 1, quer dizer que ele está custando mais caro, então ele está com ágio, sempre proporcional também ao valor que o P sobre VP ele estiver. Atualmente, esse fundo ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, tem um pouco mais de 43 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e conta atualmente com 140 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária boa de 2,1 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago foi aqui de 9,7 centavos, então quase 10 centavos por cada cota, e esse valor em dividendos correspondeu a um rendimento no mês de 1%, fechadinho. Se descermos aqui também, podemos ver o seu histórico de pagamentos, pelo menos aqui dos últimos 5 anos. Aqui podemos observar que apesar desse ano de 2023 ele está pagando dividendos menores do que no ano de 2022, mas de modo geral, se pegarmos aqui de 2019 até agora 2023, podemos ver sim um crescimento aqui no seu acumulado. Se fizermos o agrupamento aqui dos rendimentos que ele já pagou, podemos notar isso, né? No ano de 2029, no total, ele tinha pagado 91 centavos por cada cota. No ano de 2020, 92. 2021, R$ 1,03 por cada cota. 2022, R$ 1,33. E até no momento ele já pagou aqui no ano de 2023 R$ 1,23. Então ele tem aqui mais um rendimento, que é esse mês de dezembro, para poder pagar. Então é muito provável que ele consiga aqui chegar próximo ao que ele pagou aqui no ano de 2022. Então é muito positivo quando o fundo anualmente ele consegue assim aumentar os seus rendimentos anuais. Vamos aqui agora no seu último relatório gerencial entender um pouquinho melhor como é que esse fundo ele funciona, quais seus investimentos, as suas taxas e assim por diante. Primeiramente, podemos ver que ele é um fundo que faz muito tempo de existência, né? Ele menciona aqui que ele teve início lá em maio de 2008, então é um dos fundos mais antigos que atualmente é negociado na Bolsa de Valores. A sua gestão, como eu já mencionei, é feita pelo BTG Pactual, gestora de recursos. Ele tem uma taxa aqui de administração de 0,95% ao ano, e ele não realiza a cobrança de taxa de performance. Além disso, ele já realizou no decorrer desse tempo 11 emissões de cotas. Estamos aqui agora no seu último demonstrativo de resultados, que é correspondente ao mês de outubro,
ele ainda não tem correspondente ao mês de novembro, mas aqui podemos ver que ele teve um lucro total no mês de outubro de R$ 10.205.000, o que correspondeu aqui a 10 centavos,3 por cada cota em rendimentos. E ele distribuiu no mês de outubro o valor de 9 centavos,7. Então nota-se que ele gerou esse valor aqui de 10 centavos,3 e distribuiu 9 centavos,7. Então gerou assim uma receita um pouco maior do que o valor que ele realmente distribuiu. E o BTCI11 ele é um fundo interessante porque ele sempre procura distribuir em rendimentos o que ele realmente gera, né? Ele é um fundo que, apesar das vezes alguns meses ele gerar uma receita menor do que o valor que ele distribui, mas ele não fica pegando dinheiro do seu caixa para poder manter patamares em dividendos. Às vezes, um mês ou outro, ele consegue ter ali um lucro maior, então ele faz ali uma reserva para ele poder usar exatamente naqueles meses que ele gerar uma receita menor, e dessa maneira ele usa essa reserva para poder manter o seu patamar em dividendos, mas ele não usa o seu caixa para poder ficar pagando dividendos aos seus cotistas, diferente de outros fundos como o VGHF11, que ele já fez isso durante algum tempo. E sempre devemos nos lembrar que caixa é para poder fazer investimentos e não para poder ficar pagando dividendos. Aqui podemos ver a rentabilidade histórica do BTCI11, que apesar de ser um fundo de papel, então ele tem conseguido superar no decorrer do tempo, lá desde 2011 até agora 2023, ele superou o índice PCA, o índice CDI e o IFIX. Então mostra assim que apesar de ser um fundo de papel, ele tem conseguido superar esses três índices no decorrer desse tempo. Atualmente o BTCI11 ele investe de três maneiras diferentes. Seu principal investimento são os CRIs. E aqui vocês podem ver alguns desses ativos CRIs. Ele tem no total investido aqui apenas em CRIs o valor de R$ 875 milhões, o que corresponde a 86,7% de todo o seu patrimônio está investido em CRIs. Um ponto interessante é que ele não tem concentração em nenhum deles. O que ele tem aqui, uma maior posição é apenas nesse primeiro aqui na Casa Shopping, que ele tem um PL aqui de 6,6%, porém todo o restante está aqui inferior a 5%. Eu sempre falo que o ideal é sempre ter aqui no máximo 5% de PL investido em cada ativo. O seu segundo principal investimento são os fundos imobiliários, que são esses 7 que atualmente ele investe aqui, que ele tem um pouco mais de R$ 83 milhões investidos, o que corresponde a 8,2% do seu patrimônio. Ele também investe aqui em ativos da renda fixa, que ele tem aqui R$ 51 milhões investidos, o que corresponde a 5,1% do seu patrimônio. Então esses são os três tipos de investimento que atualmente o BTCI11 faz, que ele gera assim a sua receita e distribui dividendos aos seus cotistas. Com respeito aos seus CRIs, aqui podemos ver quem são os seus indexadores. Então, a maioria dos seus CRIs estão indexados ao índice PCA, com uma taxa média aqui de 7,2%, o que é uma taxa muito boa, considerada aí de ativos seguros. Ele também tem aqui 30% dos seus CRIs indexados ao índice CDI, mais uma taxa de 3,9%, que também é uma boa taxa. Ele tem aqui 3% dos seus CRIs indexados ao índice IGPM, com uma taxa aqui de 8,4%, que também é uma boa taxa. Aqui nós podemos ver a duração média dos seus contratos. São contratos aqui que têm uma duração ainda de 4,6 anos. Então são contratos considerados longos, o que é positivo. Com respeito ao setor de atuação dos seus principais devedores, podemos ver que na sua grande maioria, 44% são do setor de logística, então são empresas aí perenes, 19% do setor de shopping e 20% aqui do setor residencial. Agora vamos analisar, pessoal, o VGHF11. Ele não é necessariamente um fundo de papel, ele é um fundo hedge fund, então ele pode ali investir de maneiras muito diferentes, como vocês vão ver mais adiante. Ele tem 5 tipos de investimento, porém seu principal investimento atualmente são os CRIs, por isso que eu falo que é um fundo de papel. Não necessariamente ele é. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,32, com dividend yield de 13,84% e já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota o valor de R$ 1,29. Ele está com uma valorização nesses últimos 12 meses de 3,56%. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 9,25, mas como vimos aqui em cima, está sendo negociado a R$ 9,32. Então ele está um pouco acima do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 1,01, então ele está aí com ágio de 1%, custando então 1% mais caro do que seria o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio de R$ 871 milhões,
tem um caixa aqui de 5,6 milhões e conta atualmente com 328 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 3,4 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi de 11 centavos por cada cota, o que correspondeu aqui ao rendimento no mês de 1,18%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de distribuição em dividendos. Podemos ver que nesse ano de 2023 ele vem pagando menos do que no ano de 2022 e 2021. Se fizermos o agrupamento aqui, podemos ver que no total, no ano de 2021, ele pagou R$ 1,23 por cada cota, em 2022 R$ 1,47 e até no momento ele já pagou aqui em 2023 R$ 1,20. Então é possível que ele consiga superar o ano de 2021, porém é muito difícil ele conseguir superar aqui esse ano de 2022. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que ele tem uma cobrança de taxa de administração e gestão de 0,90% ao ano e ele realiza aqui a cobrança de uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que sua gestão é feita pela Valora Gestão de Investimentos e ele é um fundo que teve início lá no mês 2 de 2021. Como eu havia mencionado, o VGHF11 ele investe de 5 maneiras diferentes. Seu principal investimento atualmente são os CRIs, e aqui vocês podem ver alguns desses ativos. No total, ele tem investido aqui em CRIs o valor de 623 milhões de reais, que corresponde aqui a 72% do seu patrimônio líquido. E um ponto interessante também do VGHF11 é que ele não tem uma alta exposição a nenhum dos seus devedores. Com respeito aqui ao seu PL, no caso a porcentagem do seu patrimônio investido em cada um dos seus ativos, podemos ver que o que ele tem maior exposição é esse primeiro aqui, que ele tem 5,74%, porém todo o restante está inferior aqui a 5%. O seu segundo principal investimento são os fundos imobiliários, então ele também investe e outros fundos, que atualmente ele tem um valor aqui investido de 162 milhões de reais, que corresponde a 18,75% do seu patrimônio. Ele também investe aqui em FITICs, que ele tem um valor aqui atualmente de 29 milhões de reais investidos, o que corresponde a 3,4% do seu patrimônio atual. Descendo mais um pouquinho aqui, ele também investe em ações que são negociadas na bolsa, que são essas 4 aqui que atualmente ele tem. O valor de 19 milhões de reais investido, que corresponde a 2,3% do seu patrimônio. Ele também investe aqui em SPE, que ele tem aqui 54 milhões de reais investidos, o que corresponde a 6,30% do seu patrimônio atual. Com respeito ao seu demonstrativo financeiro, referente aqui ao mês de outubro, podemos ver que de um modo geral ele teve aqui uma receita líquida de 10 milhões de reais, e ele distribuiu em rendimentos o valor aqui de 9,4 milhões de reais. Então ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então ele conseguiu sair positivo aí nesse mês de outubro. Aqui vocês podem ver a sua alocação por ativo-alvos. Eu já mencionei, todos os ativos que atualmente ele investe. E aqui vocês podem ver a porcentagem do seu patrimônio investido em cada um deles. Com respeito aos seus CRIs, ele mostra aqui quais são os seus indexadores. Então, na sua grande maioria dos seus CRIs, eles estão indexados ao índice IPCA em 3 variações desse índice. E ele tem aqui 36% desses CRIs indexados ao índice CDI. Outro ponto a se considerar também são a taxa de juros dos seus CRIs. Os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa fixa aqui de 8,36% e os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa aqui de 4,41%. Então, vocês podem ver que são taxas mais elevadas do que o do BDCI11. Então, se pode considerar os ativos CRIs do VGHF11 como um pouco mais arriscados. Não são arriscados, mas são um pouco mais arriscados do que o do BTCI11. Agora vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Em questão de preço, podemos ver que o VGHF11 ele tem um preço mais acessível do que o BTCI11, então você teria aqui que investir um valor menor para poder adquirir cotas dele. Com respeito a dividend yield, o VGHF11 também se destaca, com dividend yield um pouco maior do que o BTCI11. Em questão de P sobre VP, o BTCI11 ele se destaca, já que está com desconto aqui de 5%, já o VGHF11 ele está com ágio aqui de 1%. Em questão de liquidez, o VGHF11 também se destaca com uma liquidez maior. Em questão de patrimônio, o BTCI11 ele é um fundo maior do que o VGHF11. Em questão de caixa, o BTCI11 ele está aqui com poder maior de futuros investimentos do que o VGHF11. Isso por enquanto, porque devemos nos lembrar que o VGHF11 ele fez aqui uma nova subscrição de cotas, então eu ainda não sei qual foi o valor que ele conseguiu com essa nova emissão de cotas, porém ele deve ter conseguido aí
alguns milhões de reais. Em questão de cotistas, podemos ver que o VGHF11 ele se destaca com uma quantidade bem maior de cotistas do que o BTCI11. Em questão de gestão, as duas, pelo menos na minha opinião, são medianas, nenhuma delas se destaca aí como melhor do que a outra. Em questão de taxa de administração, o VGHF11 ele se destaca, cobrando uma taxa um pouco menor. E em questão de taxa de performance, o BTCI11 ele se destaca, já que ele não realiza essa cobrança, sendo que o VGHF11 ele cobra aqui 20% sobre QCD, o índice PCA. Então, pessoal, na sua opinião, qual deles é melhor para se investir no momento, começar assim o ano de 2024 investindo muito bem? O BTCI11 ou VGHF11? Qual deles é melhor na sua opinião? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.